Oi, pessoal! Vamos combinar? O sistema Receita Saúde às vezes parece um verdadeiro labirinto, né? Mas a ideia aqui é justamente essa: pegar essa obrigação que parece super complexa e transformar em algo bem mais simples, mais gerenciável para o nosso dia a dia na clínica. Então, vamos juntos desatar esse nó. Pois é, tudo começa aqui, né? O paciente pagou, ótimo, mas e agora? Essa etapa seguinte é de emitir o recibo, que agora tem um caminho único, um caminho obrigatório para todo mundo. E olha, aqui não tem jeitinho, não tem como fugir. O Receita Saúde é o novo padrão, a nova regra do jogo para todos os serviços que a gente presta para a pessoa física. Sabe aquele talão de papel? Pode esquecer. Adotar o sistema digital não é mais uma escolha, é a regra. Ok, para a gente conseguir navegar nesse sistema novo sem ter dor de cabeça, existem algumas regrinhas que são assim fundamentais, inegociáveis mesmo. Vamos chamar elas de regras de ouro. É bom pensar nisso como se fossem os 3 mandamentos do Receita Saúde. Primeiro, a obrigatoriedade. O que isso quer dizer? Que 100% dos pagamentos de pessoa física precisam de um recibo no sistema. Todos, sem exceção. Segundo, o prazo. O recibo tem que ser gerado no mesmo mês em que o pagamento foi recebido. E terceiro, o valor correto. Sempre registrar o valor total que o paciente pagou. E essa é campeã de dúvidas. Com certeza já passou pela cabeça de muita gente. Meu paciente pagou com cartão, a maquininha descontou a taxa, que valor eu coloco no recibo? Pode parecer confuso, mas a resposta é bem direta. Então vamos lá. A regra é super clara. O recibo tem que refletir exatamente o que o paciente pagou. Se a consulta foi R$ 200, o recibo é de R$ 200. Ponto. Aquela taxinha da maquininha, pensa nela como uma despesa sua, uma despesa do seu negócio com a operadora do cartão. Ela não tem a ver com o valor do serviço pro paciente. O que importa é isso, declarar sempre o valor bruto, o valor cheio. Beleza. Agora que essas regras básicas já estão mais claras, vamos avançar um pouquinho. Vamos entrar naqueles cenários do dia a dia, sabe? Aquelas situações que costumam gerar um monte de dúvida e até uma certa ansiedade. Essa aqui é um clássico da clínica, né? A paciente é maior de idade, mas quem paga a consulta é a mãe dela. E aí, o recibo sai no CPF de quem? De quem é a responsabilidade fiscal nesse caso? Olha, a lógica aqui é bem simples. A gente precisa seguir o dinheiro. O recibo tem que ser emitido para quem de fato fez o pagamento. Então, o CPF que vai no documento é o do pagador. Pode ser da mãe, do pai, do marido, não importa. E aí vem o pulo do gato, o detalhe fundamental no passo 3. Lá no campo beneficiário, você vai informar o CPF da paciente, de quem recebeu o serviço. Assim, a Receita Federal entende tudo direitinho, quem pagou e quem foi atendido. Fica tudo transparente, tudo correto. Certo, agora vamos complicar só um pouquinho. Vamos falar de outros cenários que também aparecem, como pagamentos que vêm de uma empresa, uma PJ, ou até de pacientes que moram fora do Brasil. Isso acontece bastante, né? O paciente, às vezes, por pura praticidade, usa a conta da empresa dele para pagar a terapia. Só que, para os olhos da Receita Federal, pessoa física e pessoa jurídica são duas coisas completamente diferentes. São entidades separadas. Então vamos dar uma olhada nesse guia rápido. Primeiro caso, o pagamento veio de um CNPJ, de uma empresa. A regra é: não use o Receita Saúde, de jeito nenhum. Nesse caso, a empresa que pagou é quem tem que emitir um RPA, que é o Recibo de Pagamento Autônomo. Agora, pagamentos do exterior. O segredo aqui está na moeda. Se o pagamento chegou em reais numa conta aqui no Brasil, vida que segue, emite o recibo normal no Receita Saúde. Mas, se o pagamento foi em dólar, euro ou qualquer outra moeda estrangeira, aí o caminho é outro. Esse valor vai direto para o Carnê-Leão. Ele nem passa pelo Receita Saúde, ok? É muito importante entender que emitir esses recibos direitinho não é só uma burocracia chata. Essa prática está ligada diretamente com as nossas obrigações fiscais maiores e, claro, com as consequências de não fazer tudo certo. E aqui está a grande conexão, o ponto que une tudo. Pensa no Receita Saúde como um dedo duro do bem. Cada recibo emitido ali é como se fosse uma notificação automática para a Receita Federal, contando sobre os seus rendimentos. E essa informação vai alimentar, adivinha o quê? O seu Carnê-Leão. É fundamental, gente, entender a diferença dos papéis. O Receita Saúde, ele só informa a entrada do dinheiro, os seus rendimentos. Ponto. Já o Carnê-Leão, o Carnê-Leão é onde a mágica ou a conta do imposto acontece de verdade. É lá que os seus rendimentos encontram as suas despesas que podem ser deduzidas. E aqui, muita atenção nesse ponto porque ele é crucial. A parte automática para nos rendimentos. As despesas são por nossa conta. Aluguel do consultório, CRP,
cursos, supervisão, tudo isso tem que ser lançado manualmente lá no Carnê-Leão todo santo mês. Se a gente não fizer isso, o imposto vai ser calculado sobre o valor bruto. E o que isso significa? Pagar muito, mas muito mais imposto do que o necessário. E chegamos à pergunta de $1 milhão. Ou melhor, a pergunta que pode custar bem caro. Afinal, o que acontece se eu ignorar essas regras? Quais são os riscos reais disso? 75%? E o que significa esse número? A multa por não declarar os rendimentos ou declarar errado pode chegar a 75% do valor do imposto que deveria ter sido pago. É uma penalidade, assim, pesadíssima. Ela transforma o que poderia ser uma pequena economia em um prejuízo gigante. Isso mostra o quão a sério a Receita Federal leva essa obrigação. Bom, depois de passar por todas essas regras, riscos, a ideia não é, de forma alguma, gerar medo. Pelo contrário, a ideia é empoderamento. Dominar essa gestão fiscal significa ter mais controle, mais segurança na nossa prática profissional. Então, para a gente fechar e garantir que as informações mais importantes fiquem bem gravadas, vamos a um resumo essencial. Guarda esses 4 pontos-chave. Primeiro, emita sempre o recibo para pagamentos de pessoa física. Segundo, o recibo é no CPF de quem paga e o paciente é o beneficiário. Terceiro, pagamento de PJ é outra história, nunca entra no Receita Saúde. E quarto, o Carnê-Leão é seu trabalho, não dá para esquecer de lançar as despesas. Dominando isso, a rotina fiscal fica nossa, infinitamente mais tranquila. E para finalizar de verdade agora, fica aqui uma reflexão. Que tal a gente começar a enxergar a gestão fiscal não como um peso, mas como um pilar que fortalece a nossa prática? Ela traz segurança, evita um monte de problema e permite que nosso foco fique onde realmente importa, no cuidado com nossos pacientes. No fim das contas, ter organização financeira e fiscal é também uma forma de autocuidado profissional.